Boa noite, galera. Estamos entrando ao vivo aqui, exatamente às 8 horas da noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fundações. Primeira coisa, então, nós vamos soltar uma sondagem aqui, duas sondagens na tela. Então, primeiro nós vamos ver, né, vamos avaliar, vamos interpretar essa sondagem, beleza? Levando em consideração que nós somos engenheiros e gestores de obras, beleza? Então, parte mais técnica, mais pesada, mais aprofundada, hoje a gente pula, então vai ser uma visão geral sobre essa sondagem aí, beleza? Para assim, a hora que a gente recebe esse arquivo, né, essas informações, quais são os tipos de fundação, possíveis fundações aí que a gente encaixa, beleza? Então eu vou mudar um pouquinho a câmera aí, vou colocar a sondagem na tela para a gente passar e mostrar para vocês. Então qualquer dúvida vai mandando aí, o pessoal tá vendo aqui. Se a gente não vê agora, depois nós respondemos, tá? Diferente da live da semana retrasada aí, que foi sobre impermeabilizações, creio que hoje vai ser mais rápido, tá, pessoal? E vamos nessa. Então, vocês vão falando aí pra gente, tá? Ó, a Helix é uma empresa aí que normalmente a gente contrata para fazer nossas sondagens aqui na região de Americana, beleza? Interior de São Paulo. Então, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, tudo que é aqui perto, normalmente eles fazem pra gente, que é uma empresa que nós confiamos, tá? Os valores das sondagens não variam tanto entre as empresas, então assim, faça com quem vocês confiem, tá? Então aqui o pessoal ajuda muito a esclarecer dúvidas, interpretar os solos, todo esse estudo aí geológico do solo, a gente tem um suporte muito bom deles, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que precisa ter numa sondagem, certo? Para a gente ser um documento, né? Então, os dados, certo? Da obra, do cliente, qual data que foi feito essa sondagem, tá? Para depois de um tempo nós conseguimos identificar se é período chuvoso, se é período de seca, quando ela foi feita. Então, aqui Americana, certo? Tem o nome do cliente, o telefone, aqui nós apagamos, beleza? Então aqui, as sondagens, ela depende da empresa, muda um pouquinho a ordem das coisas, beleza? Mas então vamos lá, ó. Item importante, essa sondagem de 2018 é uma obra que nós já entregamos, já executamos no condomínio Pau Brasil, certo? As duas sondagens que nós vamos falar hoje é do mesmo condomínio, uma rua só de distância, um quarteirão, vocês vão ver, e não tem nada a ver o solo. Porque às vezes o pessoal fala, ah, meu vizinho fez de um jeito, ah, ali não fez de, sei lá, X tipo de fundação. E vocês vão ver como varia as coisas aqui, beleza? Então aqui tem um leve resumo da sondagem, que foi executado 4 furos de sondagem, certo? E desceu aí no total de 23,46, beleza? Metros. Então ele vai falando como fez, qual é o diâmetro do tubo e tudo mais. Então assim a gente consegue identificar a sondagem, beleza? Nesta sondagem aqui, ó, a gente já consegue ver as amostras do solo. Então a cada metro, tá? Metro 1, metro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então conforme vai descendo, a gente tem as amostras do solo aqui, beleza? Você vai ver que depois lá na sondagem ele vai falar assim, fazendo uma avaliação visual, né? Uma avaliação técnica aí pelo geólogo, que fala então qual é o tipo de solo, se contém argila, areia, se é mole, duro, etc. Beleza? Então aqui, ó, nós enviamos para a Helix os pontos de sondagens desejados, tá? Que nessa casa, pelo tamanho e tudo mais, nós definimos 2 pontos de sondagem, que era o SPT1, certo? A localização dele aqui em relação à casa, e o SPT2, beleza? Seriam 2 furos. Só que como começou a não descer, eu pedi mais 2 furos de sondagem na hora, em loco lá, para eu avaliar o que estava acontecendo.
Esse condomínio tem um histórico de variação de solo absurdo. E é um solo sedimentar, é perto de um rio que tem ali na cidade. Então a gente tem muito matacão, né? Tem bastante matacão, aquelas pedras, vamos falar assim, soltas. E tem rocha sã também. A gente encontra algumas rochas aí, umas superfícies maiores de rocha. Beleza? Então, como a gente estava na dúvida, a gente deslocou o ponto 2 metros, então virou o SP01A e o SP02A, tá bom? E tentamos descer de novo e continuou não descendo, tá? Então aqui, ó, é uma identificação local. Aqui é o condomínio Pau Brasil. O nosso lote é esse aqui, beleza? Eles locaram, daí dá um zoom na imagem pra gente ver mais pertinho aqui agora. Dá pra ver até o nome da rua aqui e qual é o nosso lote. Beleza? Tudo isso para identificação, tá, pessoal? Para não ter problema de fazer sondagem em lote errado e não saber onde tá depois. E aqui começamos então o nosso relatório, né? O nosso gráfico de sondagem. Beleza? Neste caso aqui, então vamos lá, ó. Aqui tem a cota em relação ao RN, que é essa cota de nível de referência, né, que é utilizada. Então, se a gente olhar aqui, ó, voltar para a planta, aqui, então eles usam uma cota de referência aqui, beleza? Então, a cota 100 como referência, certo? Na outra sondagem a gente vê a localização dela. Então aqui, beleza, pessoal, ó, aqui, tá vendo, tá as amostras, aquelas imagens lá de cima que eu mostrei na foto, com os solos, então aqui, ó, desceu 1 metro de profundidade, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui é uma churazinha que define onde tá os solos, tá vendo, ó? Então aqui, a camada 1, 2, 3 é uma argila silto-arenosa, mole a média, vermelha escura. Então lá naquela imagem lá em cima vocês conseguiram ver isso, certo? Então conforme for descendo aqui, cota 3,85, mudou. Então é um silt arenoso agora. E aqui a quantidade de golpes, certo? Então o que a sondagem, esse ensaio, né, ele mostra para nós? Quantos golpes ele dá, né? Esse pêndulo que faz a compactação, quantos golpes ele dá para descer 15 centímetros. Então, cada amostragem aí de 45 centímetros. Então, aqui, ó, deu um golpe, desceu 15. Mais um golpe, desceu 15 de novo. 2 golpes, desceu mais 15 centímetros, certo? Descarta a primeira, ok? Então, o nosso número de golpes aqui, ó, nosso ensaio, tá vendo aqui, tá mostrando que em 3 golpes nós descemos então essa camada, certo? 1 mais 2 desceu 3. Então, o que vai importar para nós, engenheiros de obra aqui? Qual é, né, esse SPT do solo, certo? 3 é baixo, são as camadas iniciais. E se tem água, certo? 2 fatores que a gente analisa, então, para dar uma luz, que tipo de sondagem que é, que nós vamos mandar isso para o calculista, né, o especialista em estruturas e fundações. Mas nós, como engenheiros de obra, precisamos ter ideia do que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, não foi encontrado nível de água, certo? Então não tem o nível de água encontrado aqui, ele fala aqui embaixo depois, mas aqui a gente já consegue ver. Na outra sondagem tem água, vocês vão ver como aparece aqui, certo? Então aqui, ó, não tem água, certo? Não encontramos. E nosso SPT então é 3, 3, 6, começou a melhorar o solo aqui, ó, mudou para 18, 17, 19. Certo? O solo já tem uma capacidade de carga mais alto, certo? Já estamos aqui em 19, estamos na camada aí próximo aos 5 metros, só que chegou aqui, ele não desceu mais. E ele não foi ganhando mais resistência, ele simplesmente parou. Então, poderíamos ter encontrado um matacão, que é essa pedrinha solta, que poderia falar, chegamos na rocha, certo? Se não tivesse feito um outro furo, falar, chegamos na rocha.
Mas como a gente tem histórico de outros lotes, outros terrenos perto ali, a gente ter, né, esses matacões, que é péssimo para a fundação, porque a gente não consegue descer a fundação, eu pedi para fazer outro ponto. Então aqui, ó, não desceu mais, certo? Foi impenetrável o solo. E eles fizeram então isso, limite de sondagem por lavagem do tubo, né? Então, não conseguiu furar mais. Então é feita uma lavagem aí do tubo, 30 minutos, para a gente poder avaliar o quanto desce. Beleza? Depois eu vou mostrar ali embaixo. Então, ó, limite de sondagem, nível de água não foi encontrado, então é NFE, certo? Não foi encontrado. Observação: a parada da sondagem deu por lavagem tempo de 30 minutos, 2 centímetros. Provável encontro do topo rochoso ou matacão de natureza rochosa, que foi o que eu falei. Beleza? Daí aqui mostra, tá vendo? Aqui embaixo, ó, lavagem por tempo, 30 minutos. Então, tempo é de 10 em 10 minutos eles fazem essa análise. Então, lavou 10 minutos, o furo de 6,91 metros foi para 6,91. De 6,90 foi para 6,91. Desceu 1 centímetro. Porque se é solo, né? Ele lava e consegue descer. Os próximos 20 minutos, né? Então 10 minutos aqui. Do 6,91 foi para 6,92. E os próximos 10 minutos, de 6,92, continuam em 6,92. Então quer dizer, não desceu mais nada, certo? Então, encerrou a sondagem nesse ponto. Então aqui, ó, como eu estava junto lá, eu pedi então, como a gente tinha esse histórico, descer esses 2 metros para o lado. E normalmente o pessoal liga também, falou, Guilherme, não desceu mais, deu 5 metros aqui, parou, o que você quer que faça, tá? Então vamos lá, para a segunda amostra. Deu muito parecido, certo? Desceu, ó, SPT4, SPT4, terceira camada SPT7, 10, 15, 17. Ele começa a ganhar uma resistência, já é um solo bem mais legal aí do que a próxima sondagem, só que também parou de descer. Ok? Então, fechou. Aqui é a mesma coisa, as mesmas informações, então não vamos ficar falando disso, tá? Fomos para o próximo furo então, o SPT02, certo? Muito parecido também. Porém, aqui, um agravante que o solo não ganha resistência, ele já chega nessa camada de rocha, né, ou de matacão, que até então a gente não tinha descoberto. Ó, SPT2, SPT3, SPT5, SPT6 e para. Mesma coisa. Só que aqui as resistências são bem pequenas, tá? Bem baixa desse solo aqui. Então, assim, já começa a trazer uma preocupação, porque a casa é um sobrado, tem bastante balanço, tem bastante detalhe arquitetônico, tem uns vãos grandes sem pilar. Então, assim, a gente tem algumas cargas que vão chegar nessas estacas altas. Então, tem umas cargas ali, em alguns a gente chegou em 30 toneladas e tem até próximo a 50 toneladas, mesmo sendo uma casa, tá? Então, quer dizer, já acendeu um sinalzinho de alerta aqui. Meu orçamento não era muito alto da obra, certo? Então, assim, já estamos com problemas na fundação. Problemas buscar em algumas fundações mais específicas já. Por exemplo, uma estaca escavada, que é a mais comum, a mais barata, que o trado vem, fura tudo, porque não tem presença de água, nada, põe a armadura lá dentro e concreta, já não será possível, porque eu não posso descer uma estaca 5 metros, aqui ó, 3, 4 metros e parar. Não dá, beleza? Então, na dúvida de se é um matacão ou não, desloquei o ponto e pedi mais uma descida. SP02. Beleza? Você pega uma água para mim, por favor? SP02. Dá uma olhada aqui, gente. Primeiro metro que desceu, deu 4, no SPT 4. Segundo metro, 4 de novo. Terceiro metro, 6. E aqui a gente entra num solo um pouco mais resistente antes de entrar na rocha, né? Então aqui, ó, de novo.
argila, silto arenosa, mole a média, vermelha escura. Beleza? Então nessas camadas aqui, ó. Aqui, quando ganha uma resistência, ó, é um silt areno argiloso com vestígios de rocha em decomposição, muito compacto. Quer dizer, pegamos um material bom, né? Se for uma rocha mesmo, que a gente constatou depois que foi, a gente tem um material aqui bem legal. Então beleza, então depois também lavou o furo, beleza, não desceu mais, então provável aqui a análise deles, provável encontro de topo rochoso. Certo? Eu já vou falar aqui, ó, nessa obra a gente acabou utilizando um tubulão, certo? Um tubulão a céu aberto de profundidade rasa, tá? Porque na estaca, assim, quando não tem água, então a gente já descarta aí o uso de hélice contínua, de uma estaca Strauss. Então, porque essas duas estacas que eu falei são estacas para quando há presença de água a gente usar. Então, pô, poderia ser uma estaca escavada que é super barata. Porém, a gente não consegue atingir as resistências que a gente precisa com a estaca escavada aqui. Então, foi feita uma análise. Eu liguei para alguns consultores, inclusive aí, né, para a gente conversar sobre isso, e foi uma decisão unânime utilizar então tubulão ao céu aberto de profundidade rasa, porque quando a gente está escavando isso, né, a gente consegue identificar lá no fundo se é um matacão, se é essa rocha solta, ou se realmente é uma rocha, né, grande aí. Então, quando a gente escavou, foi tubulões aí de 60 até 80 centímetros que a gente usou, e 2 só precisou fazer alargamento na base lá embaixo, certo? Então os meninos, a gente escavou, né, com a máquina mesmo, né, com o caminhão lá que abre as estacas, e quando chegou lá no fundo, a gente desceu o pessoal então para fazer essa análise, né, do solo e para terminar de abrir a base. Então nós constatamos que realmente era uma rocha, que nós poderíamos apoiar esses tubulões aí, ficou em torno de 5 metros, 4 metros, alguns até de 3 metros, bem rasinho, tá? Então, ok, feito isso, a sondagem então é uma fundação mais cara, tá, gente? Mas assim, se a gente não tivesse feito esse estudo, tivesse mandado uma máquina lá furar, ia ter que parar a obra inteira, voltar para ver o que estava acontecendo, porque a máquina não ia conseguir descer. Então assim, ninguém em sã consciência ia deixar uma estaca de 2 metros, 3 metros ali, beleza? Então agora vamos para a nossa próxima sondagem, próximo estudo de caso, que é a obra que está rolando agora. Inclusive até nós deixamos ali o link na descrição dessa live lá embaixo, que é lá do nosso Instagram, que eu estou postando coisas dela em tempo real lá, beleza? Então vamos lá, aqui passou, né, alguns anos, a mesma empresa, tá vendo a Helix. A cara da sondagem é basicamente a mesma coisa, só que agora tem mais informações ainda, bem legal, vou mostrar aqui para vocês. Então ó, nós temos 3 furos, desceu 42 metros, então desceu o dobro dos 4 furos que eu fiz na outra, certo? Aqui ele fala sobre o tipo de ensaio e tudo mais, e aqui a locação das estacas, certo? Das estacas não, desculpa, locação dos furos. SP01, 02 e 03, beleza? E aqui ó, o RN, que é a nossa cota de nível, tá vendo? Cota 100 aqui na frente, ó. Então, aqui é o local. O nosso outro terreno, gente, é esse aqui, ó. Tá vendo? O local agora é esse, tem uma rua, o quarteirão, e o outro terreno é esse aqui que eu tava mostrando pra vocês. Então aqui é nosso levantamento plano e altimétrico, também com os pontos locados, a rua e tudo mais bonitinho. Essa imagem é fantástica, ó. Então aqui é uma imagem do Google, mostrando o local que nós estamos. Ó a casa aqui, gente, do tubulão. Essa aqui, ó. Dá uma olhada, é no quarteirão ao lado. E foi um tipo de fundação nada a ver um com o outro, certo? Muito legal isso aqui, muito legal mesmo. E nessas casas de trás aqui, ó, não pegou rocha sã, pegou só matacão.
Então foi estaca escavada, mas foi bem difícil de fazer. O pessoal teve que mudar muito essa fundação na hora que estava executando, tá? Então dá uma olhada aqui. Não dá, deve dar, sei lá, nosso terreno aqui tem 25 metros, não dá 50 metros de distância, 60 metros. Então aqui de novo a localização, implantação, né, no terreno. Vamos lá, a avaliação da nossa sondagem agora. Desesperadora. Pega só. Também é um sobrado, uma casa bem grande, tem 400 e poucos metros a residência aí. Não tem cargas tão altas quanto a outras, são cargas um pouco menores, porém o solo tem uma carga de suporte péssima. Dá uma olhada. É uma linha reta essa sondagem, porque quando ela vai ganhando força, a gente vem abrindo o gráfico aqui, certo? Ela desce reto, ó. Tá vendo? Então SPT 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4. Ó, a gente já tá aqui com 7 metros de profundidade. 4, 4, 4, 5. Achamos água. Tá vendo? Então o nível de água aqui, ó, 10 metros e 13 deu água. E a nossa resistência do solo, péssima. 5, 5, 6, 9. Pô, aqui deu resistência, tá vendo? Encontrou um solo bom, daí ele ganha resistência também de uma vez. Então quer dizer, nessa camada aqui, ó, próximo aos 13 metros, a gente tem um solo muito bom, que tem uma resistência muito boa, né? Então, ó, aqui nas iniciais, argila, silto, arenosa, mole, vermelha. Silto, argilo, arenoso, mole, vermelho claro. E aqui então o solo começa a mudar, beleza? E aqui, ó, solo residual, o que é bom, um solo residual. E aqui depois também, por limite de sondagem, né, deu impenetrável e tudo mais. Então também foi por lavagem e tempo, beleza? 30 minutos, desceu 3 centímetros, então provável encontro do topo rochoso, certo? Próximo ponto. Mesma coisa. Encontramos água com 9,80 metros. A resistência do solo é bem baixinha, então o gráfico vem aqui, ó, descendo bem linear, sem ganho de resistência. Aqui ganhou um pouquinho mais e depois pegou essa camada resistente também, certo? Aqui, mesma coisa. Beleza? E foi até o limite de sondagem aqui, ó. Desceu, 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 desceu. Encontramos a mesma água aí, então tá praticamente a mesma altura esse nível de água. Horrível aqui, né? A resistência do nosso solo até lá embaixo. E lavou o furo também. 30 minutos de lavagem, 3 centímetros descendo. Então, encerrou a sondagem aqui. Diferente da outra, muito diferente da outra, é um solo extremamente mole, extremamente fraco, e quando ele encontra essa camada resistente, ele ganha resistência de uma vez. Então aqui, de cara, a gente pensa assim, ó, se nós conseguirmos parar com essa estaca antes do nível de água, né? Se as cargas que a gente tiver lá passar por atrito na estaca, porque assim, como é muito baixa, você não dá para considerar ponta, vai tudo por atrito lateral quando o pessoal vai calcular isso, né? Volto a dizer, não sou especialista em cálculo, tá? Sou especialista em execução de obra, mas já vi bastante coisa. Então, primeira coisa aqui, a gente já começa a ficar preocupado porque provavelmente a estaca escavada não passe. Não vai dar conta. Então, beleza. Então, primeiramente, calcula a casa, né? Lança a estrutura. Essa casa aqui é de bloco estrutural, então é uma estrutura autoportante. A gente começou a jogar as cargas aí nos pontos de grout para ver o que a gente ia ter. Até foi pensado um radier, mas quando o nosso consultor aí tentou jogar as cargas, não passou. Ia ficar inviável porque ia ter que fazer um reforço de solo, um radier alto, então assim, descartou o radier.
Daí voltamos então para a fundação ali, jogando carga, fazendo cálculos e mais cálculos. Não estava passando pela escavada, a gente teria que entrar nessa camada mais resistente aí. Só num trechinho bem pequeno da casa, algumas estacas a gente ia conseguir parar antes dos 10 metros, que a gente parou nos 9 aí no caso. Só que todo o restante ia precisar chegar nos 13 metros, tá? Porque não passou. A provável... Sim, se a gente assumisse um risco em fazer uma estaca escavada, a gente estava assumindo um risco enorme para a obra. Enorme, tipo assim, provavelmente até alguma movimentação excessiva, algum tipo de recalque, alguma coisa. Então, excluímos a estaca escavada com isso aqui. Vai ter que passar pelo nível de água. Então, assim, para obras menores, o que a gente tem? Tem as estacas hélice contínua, que antigamente eram máquinas gigantes, hoje em dia tem as menorzinhas, com menos tecnologia também, mas que a gente consegue então fazer essa escavação, beleza? E essa injeção de concreto. Eu vou falar lá embaixo, tá? Eu vou passar mais algumas imagens aí. Ou se não, a estaca Strauss, que é uma estaca bem mais arcaica. Já fiz algumas obras com ela, tá, pessoal? Ela dá uma resistência muito boa, assim, o resultado final é satisfatório, mas o controle tecnológico dela é muito baixo. Ela rende pouquíssimo, essa estaca, faz uma sujeira na obra. Mas vamos lá, então, entendido sobre sondagem, pelo menos essa primeira análise aí, certo? Que a gente como engenheiro tem que ter essa visão global sobre isso aqui, tá? A não ser que você queira ser especialista nisso, daí você vai estudar para isso. Mas assim, engenheiro de obra, vamos avaliar quais são as possibilidades para a gente começar a conversar, é isso aqui, beleza? E eu brinquei no escritório esses dias, que é uma sondagem pior que a outra. A gente anda pegando uns solos aqui em Americana, um muito diferente da outra, estamos rebolando aí para definir as fundações. Então aqui, ó, as imagens dos solos, as amostras, tá vendo aqui, ó, a transição do solo, que engraçado, muda muito, né, a camada. Então isso é formado há sei lá quantos milhões de anos. Então beleza. Agora aqui, ó, peguei essa imagem na internet, tá, pessoal, só para exemplificar, como que é aqui, ó, Engiplificando, bem legal, dei uma olhada no blog dos caras lá, é legal. Mas então aqui, ó, vou falar um pouquinho também, resumidamente, sobre a fundação, as fundações. Quiser saber mais, quiser ver uns vídeos, de novo, segue lá o Instagram, tá, que eu tô postando vídeo de hélice contínua esses dias. Então aqui é uma máquina, é uma hélice contínua, beleza. Como ela funciona, pessoal? Então vem a máquina, uma estaca que a gente precisa fazer um controle logístico bem grande, porque ela envolve o caminhão, né, de concreto, simultaneamente com a perfuração. Nós precisamos de bomba de concreto, nós precisamos de uma máquina auxiliar. Nessa obra aqui em questão, como são estacas de 30 centímetros de diâmetro, a gente usou uma Bobcat mesmo, uma máquina pequenininha. Mas no prédio, né, que a gente executou também, pela Obra Forte, nós precisamos de uma retro de auxílio, porque o volume de solo era maior. E quando é maior ainda, precisa até de escavadeira hidráulica, beleza? Então vou explicar como que essa estaca aqui funciona, tá? De olho no mouse aí na tela. Então, pessoal, a máquina para aqui. O trado começa a fazer a perfuração do solo, certo? Ele vai entrando aqui, vai jogando esse solo todo aqui na borda, aqui para cima. O mangote da bomba está fixado aqui na parte superior da estaca e ela tem um tubo vazado por onde o concreto desce, certo? Então ela vem fazendo a perfuração, o solo vai ficando todo aqui na borda da estaca, aqui na parte superior, beleza? Então chegou na profundidade desejada, o trado bateu aqui embaixo, vamos começar a concretar. Não tira o trado, não puxa o trado para fora antes de concretar, o trado fica lá, certo?
E então começamos a concretagem, vai subindo o trado gradativamente e fazendo a injeção do concreto, certo? Então essa pressão que o concreto é aplicado, ele expele essa água para fora da estaca, beleza? Então ela já vindo cheia, ok? Entendeu o princípio? A gente fura, a máquina fura, a água está aí presente, o lençol freático. Se a gente tirar esse trado e deixar essa estaca aberta para concretar tudo de uma vez, começa a desbarrancar, começa a destruir a estaca lá embaixo. Se tiver pouca água, vai demorar um pouquinho mais. Mas se tiver muita água, tirou o trado fora, já desbarranca a estaca. Então não saca fora esse trado. Nessa obra em questão não estava com muita água. Tinha água, mas não era tanto, tá? Então beleza, chegou com o trado, tá levantando aqui, ó. Vai chegar até a boca da estaca com esse concreto, arranca fora o trado, o concreto vaza aqui, tá pessoal? Porque ele obrigatoriamente tem que encher até a boca. Então, nesse caso da estaca de grande porte, ela mesmo já pega a armadura e coloca aqui pra dentro. Na menorzinha, vê o vídeo lá, a gente faz isso manualmente, tá? A Bobcat vem, limpa a cabeça dessa estaca, arranca fora esse solo aqui, pega essa armadura e coloca aqui dentro. Daí o cliente perguntou pra gente, mas esse ferro para aí? Para. Você vai ver que dá até um certo trabalho para colocar essa armadura para dentro do concreto. E é um concreto específico, certo? É um concreto que tem um consumo de 400 quilos de cimento por metro cúbico. A cada metro cúbico de concreto precisa ter 400 quilos de cimento. Certo? Por que, Guilherme? A gente precisa disso. Porque a gente precisa de um concreto muito fluido. É um concreto que tem um slump de 20 mais ou menos 2. Então, assim, é um concreto bem molinho, só com pedrisco. E essa quantidade de cimento, da fluidez, da plasticidade nesse concreto. Senão você não consegue. A armadura não entra dentro da... Galera, nossa abençoada internet aqui... Deu pau, tava quase acabando e nossa amiguinha deu pau. Desculpem, mas vamos lá, vamos seguir. A gente vai melhorando a cada live e eu vou deixar gravado todas essas aqui pra gente poder ver nosso avanço daqui 5 anos, beleza? Nos desculpem, mas vamos lá, vamos continuar, vamos terminar isso aqui que estávamos na última, galera, tá? Vamos colocar na tela aí para vocês. Então, estão vendo aí a imagem, acho que deu certo agora, né? Voltou. Tá ok, vamos lá. Então aqui, ó. Então aqui a nossa estaca Strauss, que ela está aposentando, inclusive, tá? Usa pouco. Pelo menos eu estou usando pouco. De vez em quando eu vejo ela por aí, mas vamos lá. Então funciona de novo. Põe o tripé. Precisa colocar isso aqui, ó, no eixo do nosso furo. Beleza? Então bate um prumo de cima aqui para baixo. Ok? E começa então. Vai soltando, ele vai batendo. Então ele entra com pressão, né? Ele entra rasgando o solo. Isso que é legal, porque ela tira menos terra, diferente das escavadas, que elas retiram esse solo de dentro totalmente, essa daqui ela entra com uma certa compressão no solo, tá? Então aqui, ó, esse furinho que ela tem, ela vai arrancando parte desse solo, né, desse solo ruim, né, esse solo que a gente precisa tirar da estaca, e precisa tirar ela daqui, bater para fora e derrubar esse solo. Eu já fiz estaca dessa aqui, eu vou ver se eu acho as fotos e vídeos depois e coloco lá no Instagram, beleza? Então, o pessoal coloca uma camisa, que é um tubo de ferro, eles colocam ela aqui e bate esse tubo para baixo, tá vendo? Vai encamisando o furo, vai batendo esse furo para baixo. E de novo, sobe lá nosso amigo, sobe o pilão e pum, bate. E vai tirando terra, joga para fora. Vai emendando esse tubo e vai batendo ele para baixo. Beleza? Esse processo demora, precisa de uma galera aí ajudando, tá? Não dá para ficar pedindo concretos e nada, esse concreto tem que fazer na obra
Então é um concreto aí com controle baixo tecnológico, né? De água, de areia, pedra, enfim. Normalmente é feito pertíssimo da estaca, então é uma nojeira, tá? Precisa de bastante atenção, precisa ficar bem em cima aí na execução dessa estaca, beleza? Fazendo bem feito, galera, fica excelente, porém demanda uma atenção maior, tá? Então vamos lá. Concreta com o tubo, tá, pessoal? Com a camisa. Começa essa concretagem com a camisa, para essa camisa segurar o concreto aí, ok? Depois de uma certa concretagem, né, um tanto aí de concreto, você saca esse tubo fora, tá? Eu trabalhei numa construtora que fez esse tipo de sondagem, só que é um solo que tinha muita água, uma presença muito grande de água. O pessoal sacou essas camisas muito rápido lá, deu um problemão. E quando foram fazer a obra, descobriu que a estaca tinha sido lavada pelo solo. Tinha levado todo o concreto da estaca embora. Tinha 2 metros de concreto só na parte superior, embaixo não tinha nada mais. Então precisa tomar bastante cuidado, tá? Então retire o equipamento, concreto, encheu a estaca, beleza. Normalmente esse concreto dá uma baixadinha, precisa fazer um concreto a mais, pôr ali na boca dela, veste a armadura. Daí pra frente é normal, ok? Essas são as fundações, pessoal, mais conhecidas aqui na nossa região, tá? Interior de São Paulo. Tem estaca cravada, pré-moldada, tem estaca Franklin, tem estaca raiz, tem N tipos de estacas e fundações, certo? Precisa ser estudada. Cada caso é um caso, não existe certo, errado existe, mas o certo tem mais tipos de certo, tá? Não tem um jeito só de fazer. Então, assim, até eu falo, cuidado quando a gente quer julgar, quer falar, porque não fez tal coisa, não fez tal coisa, a gente faz tanto estudo para definir, então não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Então é isso. As lives vão ficar gravadas aqui. Eu agradeço a presença de todos. Tivemos uma presença aí de uma galerinha nos assistindo, agradeço. Mande, se você acha que alguém precisa ver isso, mande, encaminhe nosso canal, tá? Encaminhe nosso canal aí para as pessoas. Vamos mudar a câmera aqui, né? Não precisa mais ver agora. Então, assim, encaminhe nosso canal para pessoas que vocês acham que vale a pena assistir. A gente está falando aqui de assuntos técnicos, de impermeabilização, de fundação, vamos falar de passo a passo de obra, sobre estruturas, assim, tudo que vocês forem mandando pra gente de dúvida, nós vamos falar, tá bom? Então, às quarta-feiras, nós estaremos aqui no YouTube e todos os sábados de manhã lá no Instagram, que são lives mais rápidas sobre empreendedorismo, beleza? A gente fala de bastante assunto aí. Segue, curte, compartilha, a gente precisa de vocês para o nosso trabalho alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela presença, pessoal.